Eu quero compartilhar com vocês uma palavra, e essa palavra está relacionada, na verdade, à última palavra da nossa série, a vida sobrenaturalmente abundante. Tem essa vida. Diga assim: eu quero a vida sobrenaturalmente abundante. Amém. Que assim seja, segundo a sua fé, em nome de Jesus. Amém. Ao longo dessa série, o alvo dessa série é nos preparar, ou seja, nos conduzir ao longo desse marco no nosso calendário, que é Pentecostes. Enquanto igreja do Senhor, inclusive hoje na nossa aula, lá no Maturidade do Espírito, nós vimos as três principais festas que estão lá no Antigo Testamento, a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. E na verdade, ou seja, nós celebramos a Páscoa, passamos por Pentecostes celebrando e vamos continuar vivendo isso, amém? Amém ou não amém? E ou seja, o que nós queremos com essa série? É que você possa viver e experimentar essa realidade, que você possa, na verdade, ou seja, entender aquilo que Deus planejou para você. É por isso que nós embasamos toda essa série em Atos capítulo 2, verso 4. Nós falamos sobre o poder sobrenatural da adoração. Nós estávamos adorando aqui, como que o Senhor estava ministrando, como que o Senhor estava ministrando a cada canção, nos preparando, na verdade, para a ceia e para aquilo que Ele vai ministrar. Durante a palavra de oferta, o Senhor foi ministrando nas nossas vidas, ou seja, tudo está trabalhando, tudo está cooperando para que essa noite seja uma noite sobrenatural, amém? Então nós ministramos sobre o poder sobrenatural da adoração, falamos sobre o poder sobrenatural da oração, falamos também sobre o poder sobrenatural do jejum. Na última semana nós falamos sobre o poder sobrenatural dos votos. Ou seja, talvez se você não conseguiu participar de todas essas ministrações, todas elas estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Por quê? Porque nós queremos que você, além de ouvir aqui, você possa refletir, compreender um pouco mais e continuar recebendo. Agora, hoje, nós vamos encerrar esse momento, e muito propício, num dia de ceia, nós vamos falar sobre o poder sobrenatural da generosidade. Poder sobrenatural da generosidade é o nosso alvo. É o que Deus, na verdade, deseja que nós façamos. Pastor, mas Deus quer que você ore, Deus quer que você adore, Deus quer que você jejue, Deus quer que você, na verdade, faça votos, porque votos têm a ver com compromissos com o Senhor. E Deus, na verdade, quer que você seja generoso. Por quê? Porque Ele é um Deus generoso. E a maior prova disso que nós temos é a ceia do Senhor. É Ele se entregando por nós. Então, o que nós precisamos entender? Qual que é o alvo de Deus para nós nesse tempo? Atos capítulo 2, verso 4. Todas não, é para mim e para você, é para que nós possamos experimentar daquilo que Ele tem preparado para nós. O que nós precisamos entender? Que essa graça que nós recebemos do Pai são para os filhos. Para os filhos, lá em 1 João capítulo 1, verso 12, nós lemos, e lemos ao longo desses últimos domingos todos, que os que receberam, João capítulo 12, eu vou ler na verdade, a partir do primeiro versículo. Eu vou fugir um pouquinho do slide aqui, mas eu vou ler a partir do primeiro versículo, só nessa referência. Depois a gente volta para lá certinho. João 12, 1, vai dizer o seguinte: é um milagre, na verdade, que vai nos nortear nessa noite, quando nós vamos falar sobre o poder sobrenatural da generosidade. Diz assim a palavra do Senhor: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitou dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas, o Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele falou isso
ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão e, sendo responsável pela bolsa do dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Amém? O que a gente entende, na verdade, e a gente precisa compreender a partir dessa história, a partir daquilo que Deus quer ministrar nas nossas vidas ao longo de todo esse período. Todas essas 5 mensagens, elas estão interligadas, na verdade, com o alvo, com o desejo de Deus, que nós possamos viver uma vida sobrenatural. Essa vida sobrenatural, ela não ocorre por causa, na verdade, das nossas ações tão somente, ou seja, a nossa força de vontade, a nossa determinação, ela não é capaz de produzir essa vida sobrenatural, essa vida abençoada. É bem verdade que nós cooperamos com Deus, ou seja, nós somos ajudadores. Ele, na verdade, ele colocou algo que eu e você precisamos fazer. E essas disciplinas espirituais nos norteiam, na verdade, exatamente a isso. Agora, o que nós precisamos entender, e essa história, na verdade, ela nos ajuda. Maria, lá no verso 3, João 12, 3, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume assim muito caro, e ela derramou aquele perfume sobre Jesus, ela entregou esse perfume a Jesus, ela, na verdade, ou seja, ela derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. Essa atitude talvez pareça um pouco estranha, mas é, na verdade, uma atitude de honra. O que a gente aprende aqui, querido? Quando nós entregamos, quando nós damos, quando nós somos generosos, nós precisamos entender que quem dá, que quando você dá, quando você entrega, você quebra a tirania do reter. Quando você dá, você quebra a tirania do reter. Pastor, mas como que é isso? É só você imaginar, às vezes, as suas atitudes, as suas próprias atitudes, ou atitude, e você vai perceber que tem muito a ver com a nossa natureza humana. Uma das primeiras palavras que nós aprendemos enquanto bebês é meu. A criança está em casa, não está fazendo, os brinquedos, está tudo lá, está tudo em paz, né? E ela está caçando alguma coisa para zoar lá, e enfim. Basta chegar outra criança na sua casa, a criança olhou para os brinquedos dela, se interessou, caminhou para o lado dos brinquedos, a criança vai lá, por mais lindinha que seja, maravilhoso que seja, chega lá e toma lá e fala assim, isso aqui é meu. Esse não, é meu. Isso, na verdade, ou seja, faz parte da nossa natureza humana. Nós queremos reter as coisas para nós. É o meu tempo, é o meu dia, é a minha hora, é o meu dinheiro, são os meus bens. E a gente não percebe, na verdade, que isso se torna uma tirania. Há um provérbio popular da antiguidade que diz o seguinte: o que guardei, perdi. O que gastei, eu tive. O que doei, eu tenho. Como assim, pastor? Querido, doar, na verdade, tem tudo a ver, não com a nossa natureza carnal, com a nossa natureza terrena, nossa natureza humana. Não. Doar tem a ver com a natureza divina, com aquilo que nós recebemos do próprio Deus, aquilo que nós recebemos do Senhor. Por quê? Porque Ele é assim. Deus, na verdade, Ele inventa isso, ou seja, Ele trabalha isso nas nossas vidas. Toda vez que você doa, você se parece mais com Jesus. Toda vez que você entrega, que você abençoa a pessoa, que você é gentil com a pessoa, que você, na verdade, é amável com uma pessoa, você se parece mais com Jesus. Os irmãos lá de Antioquia, eles foram chamados de cristãos pela primeira vez, por quê? Porque as atitudes deles eram semelhantes com Jesus. Então, ou seja, é o que Deus deseja que nós possamos viver hoje. Deus inventou, na verdade, esse negócio de solidariedade, de contribuição, para nos ensinar, na verdade, ou seja, essa prática, que quanto mais eu entrego, na verdade, mais semelhante eu sou para o Senhor. Então, ou seja, quando nós vivemos no ambiente da igreja, nós temos algumas práticas, na verdade, que são para estimular você a avançar nesse nível de doação e, na verdade, e sair dessa tirania do reter, de ficar, na verdade, guardando as coisas apenas para você e perceber o seguinte: aquilo que Deus te deu, Ele quer fazer com que isso multiplique nas suas mãos e possa transbordar na vida dos outros, amém?
É por isso que nós temos aí, enquanto igreja, a prática dos dízimos, das ofertas e tantas oportunidades que você tem de doar. Nós estamos aí enviando recursos, na verdade, para abençoar aquelas vítimas lá do sul do nosso país, mas estamos ajudando também aqueles que estão perto de nós. E, ou seja, nós precisamos entender que nós somos um canal e nós não devemos reter, mas nós devemos permitir que isso avance. Nós aprendemos, na verdade, com a palavra de Deus, que Deus, ou seja, e perceba que isso nós aprendemos com Deus, não com as coisas naturais, não com a filosofia desse mundo. Por quê? Porque o dinheiro, por exemplo, ele acaba sendo um teste para a nossa fé. As pessoas guerreiam, brigam e façam tantas coisas por dinheiro. Mas nós somos ensinados e direcionados por Deus a fazer o quê? A vencer a tirania, na verdade, de sermos, na verdade, ou seja, liberais com aquilo que Deus nos deu. É um princípio. Ou seja, você entender que esse princípio, na verdade, nós aprendemos com o Senhor, que Ele deu a sua vida para nós. O Senhor, Ele nos dá a vida, Ele nos dá os recursos, Ele cuida de nós. E é isso que nós vemos, na verdade, na história de Marta, Maria e também de Lázaro. Eles eram gratos ao Senhor por aquilo que eles tinham recebido do Senhor. O texto começa dizendo indicando Lázaro como aquele que foi ressuscitado. Agora, o grande problema que nós temos, na verdade, é porque às vezes nós caímos no engano de achar que para ser generoso, nós precisamos ter muito. Não. Na verdade, grande parte das pessoas mais generosas, muitas das vezes, são aquelas que têm menos. Porque aqueles que têm muito, na verdade, muitas das vezes eles acumulam demais. Estão presos, na verdade, naquilo e não percebem. Aí nós vemos isso, ou seja, por toda a palavra de Deus. Agora, quando o Senhor move nas nossas vidas, nós começamos a avançar para esse nível. Em Atos dos Apóstolos, nós encontramos ali a igreja da Macedônia. A igreja da Macedônia, na verdade, ela chama a nossa atenção, por quê? Porque era uma igreja que estava passando por dificuldade. Mas dificuldade em que área? Dificuldade financeira. Olha o que a Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 8, a partir do verso de número 2. Diz assim: no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordam em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo o quanto podiam, e na verdade até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. Entenda uma coisa. Atos capítulo 2. Os irmãos, a igreja avançou. A igreja, na verdade, as pessoas se converteram. E Atos capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, nós vamos ver um mover de Deus extraordinário no meio da igreja. A igreja cresce e avança. Capítulo 6 começa a surgir alguns problemas e etc e tal. Mas a igreja continua avançando. Contudo, chega um momento em que essa igreja que está crescendo, que está avançando, ela começa a ser perseguida. E essa igreja acontece um movimento chamado diáspora. Essa igreja, ela na verdade, ela é enviada para todos os lados, não porque ela estava desejosa, mas o Senhor mesmo permitiu aquela perseguição para quê? Para que eles pudessem alcançar as pessoas. O texto nos diz o quê? Eles venderam as coisas, colocaram aos pés dos apóstolos, que distribuíam aquilo, ninguém tinha falta de nada. O ecossistema estava funcionando muito bem em Jerusalém. Agora o que acontece? Esses irmãos que foram salvos, eles são espalhados em diversos lugares para levar o evangelho. E é natural que haja o quê? Dificuldades. Alguns com mais dificuldade do que os outros. E as igrejas estavam se ajudando mutuamente. Agora, uma coisa é você pegar uma igreja, uma cidade, na verdade, ou seja, próspera, que tem condição de ajudar tantas outras. Outra coisa é você pegar uma cidade que precisa de ajuda, que precisa ser sustentada, e ainda assim eles se colocam na posição para ajudar os outros. Isso por quê? Por causa da generosidade. A Macedônia, na verdade, até os dias de hoje, não é um lugar rico, não é um lugar próspero.
Mas esses irmãos que viviam lá, eles estavam dispostos, na verdade, a ajudar. E o texto vai dizer para nós, olha, participar da assistência dos santos. Participar, na verdade, do mover, participar daquilo que Deus estava fazendo. Agora, o que a gente precisa entender com isso? Os macedônios, eles estavam dando, na verdade, além do que eles podiam. Isso é generosidade. Isso, na verdade, é perceber o seguinte: eu posso dar não apenas daquilo que me sobra. Por quê? Quando você dá o que sobra, isso não é oferta. Pastor, como assim? Não, isso não é oferta. O que sobra não é oferta, o que sobra é esmola. É bíblico também, mas é completamente diferente. Ou seja, a Bíblia fala sobre a esmola, ou seja, sobre a prática da esmola, e fala sobre a prática da oferta. A oferta é diferente. A oferta é algo que você dá, ou seja, por amor. A esmola, você dá daquilo que lhe sobra, aquilo que não vai fazer falta. E aí a gente percebe, na verdade, que esse princípio era que ali os irmãos estavam, ou seja, percebendo, e Jesus aborda isso. Quando a viuvinha lá, lembra da viuvinha que a gente canta das crianças lá? Quando a viuvinha foi levar a sua oferta, Jesus estava observando eles e diz o seguinte: os ricos estavam dando daquilo que lhe sobravam. Eles não estavam ofertando, eles estavam dando esmolas. Agora, o recurso dado da esmola é útil? É evidente que é útil, mas ele não tem o mesmo valor para Deus da oferta. O valor econômico pode ser até o mesmo, mas o valor espiritual é muito maior, o da oferta. Então, assim, a gente precisa entender, porque às vezes nós caímos na prática, caímos no entendimento, estamos fazendo algo, estamos colocando em prática algo que, na verdade, não é o que Deus nos ensinou. Nós não podemos nos esquecer que a prosperidade, ela vem de Deus para os seus filhos. Ser próspero financeiramente, meu irmão, não é pecado. Ser próspero financeiramente não é pecado. Deus tem prazer em fazer você prosperar. Deus quer, na verdade, te abençoar. Por quê? Porque o nosso Pai é rico. O nosso Pai é o dono do ouro e da prata. Agora, muitas das vezes nós não percebemos, na verdade, que estamos passando por tribulações, porque tiramos os olhos disso. Somos influenciados por uma cultura, na verdade, que por muitos anos diz que ser santo, que ser abençoado, na verdade, era ser pobre. Quantos votos de pobreza, na verdade, muitas das vezes inspiram a fé de tantas outras pessoas, e isso, na verdade, algumas pessoas limitam a entender o seguinte: olha, se tem prosperidade, não vem de Deus. Se tem prosperidade, tem algum problema. Não. O nosso Deus, ele tem prazer em nos abençoar, e é a Bíblia que diz isso. Lá em Deuteronômio, no capítulo 8, verso 18, a Bíblia diz: lembre-se, porque pode ser que você esteja esquecendo. Lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois Ele é quem lhe dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme se vê. Ou seja, Deus disse que cuidaria do seu povo. Deus não desampara o seu povo. Agora, nós temos que trazer a memória, porque às vezes nós estamos tão preocupados conosco mesmos, voltados os nossos olhos para nós, que nós olhamos para o mundo, olhamos para situações e vemos: o que é que eu posso fazer? O que é que eu vou fazer? E a gente fica nessa tribulação. E aí você não consegue entrar no descanso, confiar no Senhor, saber que Ele, como já foi ministrado hoje aqui, Ele é o nosso pastor, Ele cuida de nós. Se Ele cuida de nós, não quer dizer que eu vou ficar parado e não vou fazer nada, mas eu vou fazer aquilo que Ele me direciona a fazer. Eu vou confiar nele. A gente precisa entender isso. A gente precisa compreender essa realidade e aplicar essa realidade na nossa vida. Para facilitar isso, a gente vai usar hoje a história de Jesus em Betânia. E a gente percebe que lá no capítulo 6 no capítulo 12, no verso 6 do capítulo 12 de João 12, 6, diz o seguinte: ele falou isso não por se interessar pelos pobres. Quando aquela mulher chegou, quando Maria derramou ali sobre o Senhor aquele óleo, aquele perfume assim, encheu a casa. Eu me lembro, há alguns anos atrás, eu vinha para ministrar aqui em São Sebastião do Oeste, ano era 2009. Eu assumi a igreja,
mas eu ainda morava em Belo Horizonte, porque eu estudava em Belo Horizonte. Então eu vinha todo final de semana para cá, e chegava em Divinópolis, vinha para cá e passava aqui depois do culto, na segunda-feira eu ia embora. Aí, para não ficar indo para Divinópolis e voltando, antes de eu me mudar definitivamente para cá, o que eu fazia? Eu ficava na casa dos irmãos. E houve um dia que eu estava na casa do irmão Nivaldo, que era a casa, era na época, olha como que Deus é bom, né? Deus é bom. Na época eles eram um casal que não tinham filhos e tinha um quarto lá disponível. Eu usei aquele quarto até o João Lucas nascer. Foi bênção de Deus. Eles foram abençoados, me acolhiam ali com tanta generosidade. E eu lembro assim, aquele quarto ali era o meu. Chegava lá, tomava banho, e um dia eu estava lá passando uma camisa lá para vir para o culto, né? E aí o que acontece? Eu esbarrei no vidro de perfume. E o vidro de perfume caiu lá no quarto e quebrou tudo. Era um perfume caríssimo. Eu falei assim, meu Deus, quebrou. Aí, quando eu vi, vocês veio correndo assim, aí aquele cheiro assim, tomou conta da casa. Eu falei assim, que bênção, hein? Glória a Deus. Mas assim, o que acontece? Eles ficaram ali vários dias, com a memória muito fresca do que eu estive por lá. Que o meu perfume ficou na casa deles por uns bons dias. Mas o que acontece? Quando aquela mulher, então, derrama o perfume sobre Jesus, aquele aroma enche a casa. Chama atenção. Deixa eu te dizer uma coisa. Generosidade chama a atenção das pessoas. Generosidade chama a atenção daqueles que vão glorificar a Deus porque você é uma pessoa generosa, e chama a atenção também daqueles que são avarentos e que não vão, na verdade, vão reclamar de você ser generoso. Por quê? Porque a sua generosidade expõe a avareza do outro. Então, ou seja, o que nós vemos aqui é exatamente isso. Jesus mostra, ou seja, sendo ungido, sendo honrado ali, e o Judas, que é seu discípulo, ele levanta e fala assim, mas que desperdício. Gente, nós poderíamos usar isso aqui melhor. Não tem problema dar. Pode dar, mas vamos usar melhor o recurso. Querido, todo o recurso que nós temos é para honrar o nome do Senhor. Amém? Amém ou não amém? É para honrar o nome do Senhor, é para honrar o Senhor. E é isso que ela estava fazendo. Agora o texto diz, que presta atenção, que ele não estava interessado com os pobres porque ele estava preocupado. Não, é porque na verdade ele era ladrão. Ele tomava do dinheiro que não era dele. Deixa eu te contar uma coisa. A avareza, ela desperta no avarento essa necessidade da traição, essa necessidade da corrupção. A avareza faz isso. E às vezes a gente não percebe. A gente não percebe que, na verdade, nós estamos sendo, muitas das vezes, avarento. Como, o que o Judas era? Judas era ladrão. Agora, tem um texto, ele não está aqui, mas a gente até não gosta muito desse texto, né? A gente não gosta muito desse texto, que está lá em Malaquias capítulo 3. Malaquias está dizendo que quando nós não entregamos o dízimo, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo o quê? Roubando. Por que nós deixamos de fazer isso? Muitas das vezes exatamente pelo mesmo espírito que estava na vida de Judas. Na vida de Judas. A avareza de Judas não era porque, na verdade, ou seja, ele estava preocupado como que seria administrado aquilo. É porque ele queria reter daquilo. Ele queria, na verdade, ou seja, e às vezes nós olhamos e percebemos o seguinte, olha, nós precisamos entender e avançar naquilo que Deus tem para nós. Essa passagem, ela traz para nós esses questionamentos. E aí, ou seja, quando nós olhamos para o Judas e olhamos para Malaquias, nós vamos perceber o seguinte, Judas, é a consequência desse espírito, desse tipo de pensamento, desse tipo de atitude. E nós precisamos fugir disso, porque isso, na verdade, é morte para nós. Essa passagem, na verdade, ela traz para nós pelo menos duas perguntas. A primeira pergunta, por que Maria deu um presente tão generoso? Por quê? Por que Maria, na verdade, deu esse presente desse tamanho todo? Será que Jesus estava precisando disso? Você acha que Jesus estava precisando? Não estava. Segunda pergunta, por que isso incomodou tanto o Judas? São dois corações que estão sendo expostos aqui.
E nessa noite você precisa perceber e trazer a luz sobre as nossas vidas, é o que o Senhor deseja, que nós possamos ver o nosso coração. O seu coração é generoso ou é um coração egoísta? Ou seja, pastor, mas como que eu faço isso? As nossas atitudes mostram isso. A intenção, ou seja, de cada um, ou seja, é uma coisa só. O coração generoso e o egoísta, eles têm uma mesma intenção. Como assim, pastor? A intenção do coração generoso e do coração egoísta é dar. O generoso quer dar para o outro. O egoísta quer dar para si. É a mesma coisa. Ou seja, a gente perceber, na verdade, ou seja, que o Espírito é o mesmo. A primeira pergunta, na verdade, é o alvo, na verdade, da nossa mensagem. É entender o poder sobrenatural da generosidade. Mas a gente precisa se questionar, na verdade, por que nós não somos mais generosos? Por que nós não avançamos, na verdade, naquilo que Deus preparou para nós? Por que às vezes a gente passa por tantas dificuldades? Por que às vezes nós não rompemos, apesar de tantas coisas que nós já fazemos? Às vezes nós não percebemos, mas nós fazemos a coisa certa com o coração errado. Nós fazemos a coisa certa do jeito errado, sem entender as coisas do jeito como é. Ou seja, nós obedecemos o Senhor quando nós contribuímos, mas nós entendemos, na verdade, que devemos fazer isso por amor, por honra a Ele. Não por barganha, não por obrigação, não por constrangimento. É por isso, na verdade, que a gente precisa voltar os nossos olhos para a palavra para a gente poder aprender. Porque depois de aprender, a decisão continua sendo sua. Continua sendo sua. Você nunca deve ofertar, dizimar ou fazer nada por constrangimento. Você tem que fazer isso por entendimento, porque você entendeu. E você quer avançar, e você quer melhorar. Eu quero trazer para você hoje 3 princípios a respeito da generosidade. O primeiro deles é que o inimigo da generosidade é o egoísmo. Diga comigo, o inimigo da generosidade é o egoísmo. Tiago, no capítulo 3, o verso 16, diz o seguinte: por onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. A gente vê a sociedade nos nossos dias, pode olhar, você pode escolher o segmento que você quer avaliar. Vai ter problema, corrupção. Vai ter problema por quê? Porque a natureza humana está a cada dia pior, está se deteriorando cada dia mais. Agora, o que nós precisamos entender? Nós nascemos egoístas. À medida que nós nascemos egoístas, nós renascemos, nós nascemos de novo em Cristo. E se nós renascemos em Cristo, antes nós nascemos, na verdade, egoístas, mas agora nós renascemos generosos pela renovação da nossa mente. É por isso que nós precisamos voltar os nossos olhos para a palavra, porque antes de Jesus, a gente escolhia a mágoa e a vingança. Com Jesus, nós escolhemos o arrependimento e perdão. Percebe que mudou? A mágoa e a vingança é um sentimento que ele é para nós. Não poderia ter feito isso comigo. Eu vou mostrar que as coisas não são desse jeito. Agora, o arrependimento e o perdão é perceber o seguinte: eu poderia ter feito melhor, eu não poderia ter feito desse jeito, ou me perdoa. É a gente perceber, na verdade, e avançar para vencer essa tirania que nós aprendemos quando crianças, do meu. À medida que a criança vai desenvolvendo, ela percebe o quê? Brincar sozinho pode ter seus privilégios. Mas brincar com um amiguinho, com os coleguinhas é muito melhor. É muito melhor. De que adianta a gente ter um monte de brinquedo e ter que brincar sozinho? Agora, quando a gente tem outros para brincar com a gente, é muito mais fácil. Deixa eu te contar. Você precisa levar isso para a sua vida pessoal, hoje adulto. Olha, conquistar as coisas é muito bom. Mas de que adianta você conquistar se você não pode compartilhar? O que adianta? Louco, essa noite pedirão a sua noite. De que vale? O que adianta ter 20 camas para dormir, 20 pratos para comer? Você não consegue. É você perceber o seguinte: quando você compartilha, você está vencendo isso. Nós precisamos, na verdade, vencer, e isso vem pela maturidade. É a gente avançar e crescer naquilo que Deus preparou para nós. Agora, Deus, Ele nos testa.
Ele nunca nos tenta. Como assim, pastor? Deus o tempo todo está colocando oportunidades na sua frente para que você seja generoso. E muitas das vezes, ou seja, é um teste. Agora, o que é que acontece com esses testes? Quantas das vezes nós somos reprovados? Quantas das vezes nós falhamos? Quantas das vezes nós por olhar tanto para nós, por estar tão preocupado com as nossas coisas, nós esquecemos do outro? Deus testa, na verdade, o nosso coração. E a área da finança é uma delas. O pastor Fabiano Ribeiro escreveu um livro que chama Derrote Mamon, que é precioso a gente perceber o seguinte: é algo espiritual. É algo espiritual, porque, na verdade, por mais que a gente se esforce, nós acabamos travado nisso. Malaquias 3, ele vai dizer que aqueles que não entregam o dízimo estão roubando a Deus. Por quê? Porque estão guardando para si. Malaquias 3:8, pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda me perguntam como podem fazer? E aqui a gente olha, na verdade, a sociedade já arrumou assim um monte de desculpa para fazer o quê? Para criar, para tirar a referência, ou seja, para tornar essa situação assim mais aceitável. Para quem? Não para o Senhor, para o mundo lá fora. Para as pessoas que querem viver como o mundo vive. Para as pessoas que querem ter o seu próprio entendimento, a sua própria maneira de viver. E aí estão fazendo o quê? Estão conseguindo mestres para si próprios. Como assim, pastor? Tem coceira no ouvido quando fala disso. Se houve essa referência, Malaquias 3 já passa direto, porque eu já sei o que vai vir. Da coceira no ouvido. É o que o apóstolo Paulo diz: olha, eles vão procurar mestres para si próprios. Porque este ensino eu não quero. Este ensino eu não quero. E aí, na verdade, deixam de desfrutar, na verdade, daquilo que Deus tem para nós. O dinheiro, ele acaba sendo esse teste. Pastor, mas como que eu devo fazer? Como a Bíblia ensina. 2 Coríntios, no capítulo 9, o verso 7, a Bíblia diz: cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Às vezes as pessoas falam assim: pastor, mas por que às vezes nós somos até questionados, todo culto nós temos uma palavra de oferta, mas por que tem que falar sempre? Porque nós temos que ensinar o que a palavra de Deus diz. Porque o tempo todo você está ouvindo lá fora, e uma das coisas que mais afecha o coração das pessoas, é o que se diz lá fora. Hoje é muito fácil, ou seja, quando se fala de igreja, a parte financeira, quantos de nós não somos aí hostilizados pelos nossos amigos de trabalho, que viram e falam assim: você foi para a igreja, né? Não, agora sim, agora você vai ficar sustentando o pastor, você vai fazer isso, ficar dando dinheiro para os outros, larga de ser bobo. Não é o que diz o povo? Mas ou seja, essa hostilidade toda é só para esconder, na verdade, o quê? A avareza do coração dele. Porque quando você dá, quando você entrega, não para o pastor, mas para a igreja, para o Senhor. Quando você faz aquilo que o Senhor mandou, na verdade, ou seja, você está expondo o quê? O que ele, na verdade, não consegue fazer. É o fraco que não consegue. Não é o outro que é bobo. É o outro que não consegue obedecer. Que é tão complicado que você não consegue obedecer uma palavra simples. Por quê? Porque ele ainda é escravo das coisas que ele possui. O que a gente precisa entender? Precisa ser o dízimo. Se a gente vai, de fato, ofertar o dízimo, ou seja, o dízimo, ele é aceito, na verdade, como uma oferta sacrificial no altar de Deus. Agora, existem alguns princípios que a gente precisa entender nesse ato de adoração a Deus. E esses princípios, na verdade, podem ser resumidos em duas premissas principais. Quais são? Primeiro, precisa ser o primeiro a ser entregue. E ele tem que ser dado com alegria. Se dá com sofrimento, se dá por constrangimento, querido, é você, na verdade, rever o seu coração e perceber o seguinte: o seu coração está falhando. Seu coração precisa de arrependimento, seu coração precisa ser tocado por Deus. É um teste, sim. Ou seja, dinheiro sempre será um teste em nossas vidas. Você lembra do encontro de Jesus com o jovem rico? Senhor, eu quero te seguir, eu quero fazer a obra de Deus, eu quero fazer, na verdade, tudo que o Senhor me pedir para fazer, eu quero fazer. Ele falou assim: mas então você já conhece os mandamentos? Não, isso eu creio em Deus de criança. E aí o Senhor vira e fala assim: então vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e me segue.
E aí o verso 22, Lucas 18, 22. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Pois depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste. Por quê? Porque era muito rico. A avareza dele era muito menor do que a fé dele. Porque o questionamento, na verdade, é o que é maior: a sua fé, a sua confiança no Senhor ou a sua avareza? Percebe? Só tem um sentido. O que vem na sua mão é para você dar. Ou você dá para você mesmo, ou você dá para aqueles que estão perto de você, ou você dá para Deus. Ou seja, o sentido sempre é dar. É sempre dar. Lucas, no capítulo 16, o verso 3, a palavra de Deus diz: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e o dinheiro, que é Mamon, é essa entidade, na verdade. Pastor, então o dinheiro é mal? Não, o amor ao dinheiro é que é mal. É colocar ele, na verdade, numa posição que não é dele. Tudo será, na verdade, uma questão de escolha entre a adoração a Deus ou a idolatria. Idolatria a quem? Aos seus desejos, talvez a você mesmo. Porque você, na verdade, ou seja, está tão preocupado que você quer resolver tudo. Você acha que você pode tudo e, na verdade, nós não podemos nada. Nós acabamos de cantar que sem Ele nós não podemos fazer nada. O segundo princípio, a respeito da generosidade, é que a real generosidade, ela é extravagante. Diga comigo, a real generosidade é extravagante. Porque Deus é extravagante. A oferta de Deus não dá para comparar com nada, porque Ele deu o seu filho. E não é que Ele tinha 10 filhos e escolheu o mais feio. Não foi isso, não. Porque às vezes você vai achar assim, não, pelo menos esse aqui é mais feinho, vamos dar ele então, né? Não, Ele deu o seu único filho. Isso é uma oferta extravagante, porque Ele deu tudo. Às vezes a gente olha assim, eu ouvi um testemunho de um tesoureiro uma vez, na igreja, muitos anos atrás, que ele falava o seguinte: hoje a coisa por causa da internet, ficou diferente. Mas ele disse que tinha um irmão na igreja que ele gostava tanto, assim, queria tanto honrar a Deus, que ele pegava assim, quando chegava o dízimo dele na tesouraria, as notas eram as mais novas. Era tudo novinho, novinho. Ele escolhia lá as melhores notas para poder... O valor é o mesmo, mas ele escolhia a melhor. O envelope dele chegava perfumado. Falei assim, pastor, mas o que é isso? É honra, é ele que está fazendo com Deus. Precisa fazer isso? Não precisa. Mas é a forma dele, pessoal. Ele estava fazendo isso para quê? Para honrar a Deus. Jesus precisava do perfume nos pés dele, sim ou não? Jesus precisava? Não precisava. Mas Maria, num ato de adoração, ela foi o quê? Extravagante. O Salmo 37, o verso 21 diz o seguinte: os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. É você entender que você é justificado pelo Senhor. Nós entendemos isso, ou seja, e olhamos para a Bíblia e vamos perceber o seguinte: olha, a oferta de Davi no templo, olha, ela seria... Davi, ele não pôde construir o templo, mas ele ofertou e preparou tudo para que o templo pudesse ser construído por Salomão. Os estudiosos, segundo Robert Morris, a oferta de Davi, ela seria algo equivalente hoje a 21 bilhões de dólares. Davi era muito rico, mas não é o que sobrava, ele deu o seu melhor, amém? A viúva que entregou as 2 moedinhas, entregou tanto quanto ele. Honrou a Jesus tanto quanto ele. Por quê? Porque da sua pobreza ela deu tudo. A Maria, irmã de Lázaro, entregou lá os 300 denários. O perfume valia 300 denários. 300 denários, 300 dias de serviço. 1 ano do seu salário. Foi o que ela entregou para o Senhor. Foi extravagante. Não é algo que você faz de qualquer jeito, não é extravagante. A pergunta que você precisa fazer para você mesmo hoje é o seguinte: você seria capaz
de dar a Deus uma oferta assim, que impressionasse, como eles fizeram? Percebe que o nosso coração, na verdade, ele fica travado, ele fica doído, porque a gente olha para ele e fala assim, eu queria, mas... Percebe isso? É uma guerra que está dentro de nós, é a nossa natureza humana enquanto o nosso lado espiritual. Nós estamos ouvindo a palavra, recebendo a palavra, mas a nossa natureza humana, a nossa mente, ela reluta. 2 Coríntios, no capítulo 8, verso 5, diz o seguinte: e não somente fizeram o que esperavam, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. O que muitas das vezes nós não percebemos é que a sua oferta representa você diante de Deus. A sua oferta é parte de você que você está entregando para o Senhor. O pastor Bill Johnson, ele diz o seguinte: a fé, toda a fé prática, ela incomoda a fé conceitual. Ou seja, aquele que coloca em prática, porque às vezes o que acontece? A gente entende, a gente aceita, a gente concorda, mas a gente não consegue colocar em prática. E quando a gente coloca em prática, a gente fica meio travado. Querido, a prática, a fé prática, aquilo que pega e faz, ela incomoda essa fé que é apenas conceitual. Qual que é o problema da fé conceitual? É porque a fé conceitual gera pessoas convencidas. A fé apenas conceitual gera pessoas convencidas. Convencidas do quê? Eu estou convencido que o cristianismo é uma boa religião. Eu estou convencido que este é um bom lugar, que tem uma boa música, uma palavra boa, talvez nem tanto, mas enfim, suficiente. Eu estou convencido. Agora, o que é a fé prática? É aquela que ouve, recebe e pratica. É aquela que recebe a palavra, crê na palavra, e porque ela creu, ela recebe o poder de se tornar aquilo que a palavra de Deus diz. Então, ou seja, o que nós precisamos entender? Não é a quantidade, é a atitude. Ou seja, é entregar, na verdade, o seu coração. Ou seja, se você pudesse, na verdade, às vezes as pessoas usam a expressão assim: você pode dar o seu coração. Se você der o seu coração, você continua vivo? Hã? Então, se você entregar, você morre. É isso mesmo. É você entregar tudo, porque você já morreu. Você já morreu. É entregar tudo. A gente, enquanto igreja, nós praticamos aqui, ou seja, existem 3 níveis de doações. Dízimos, que é uma questão relacionada à obediência. Dízimo é o mínimo, não é o máximo. É o mínimo. Agora, a oferta, ela tem a ver com amor, com honra, com gratidão, com solidariedade. Quando você dizima, você não está dando nada. Quando você dizima, você está devolvendo. Ou seja, quando você entrega o dízimo, você está devolvendo daquilo que você recebeu. Ou seja, é simples. Agora, a oferta é algo que eu realmente estou dando. É aquilo, na verdade, que mostra e demonstra, na verdade, aquilo que eu estou fazendo. E ainda essa oferta extravagante. Quantos estavam aqui no dia que a Elidiane deu o testemunho da oferta extravagante que ela deu na oferta das primícias? Lembra da oferta extravagante? Aleluia. Hoje ela está com o João Lucas nos braços. Lindo. Glória a Deus. Não, você tem que dar um glória a Deus para valer, não? Glória a Deus. Ela testemunhou aqui daquilo que ela fez. Ela não fez uma barganha com Deus. Não foi uma troca. Foi uma forma de honrar o Senhor com aquilo que o Senhor já havia lhe dado. E Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não fica devendo nada para ninguém. E olha o exemplo da Ana, que entregou o Samuel. O filho que ela custou a ter o filho. Ele entregou Samuel. Depois de Samuel, ela teve mais 5 filhos. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Nada para ninguém. O terceiro princípio, na verdade, da generosidade, é que existe recompensa na generosidade. Fala comigo, existe recompensa na generosidade. Mateus 10, 41 vai dizer: quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa do profeta. Quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6 diz: lembre-se. É um princípio natural da agricultura. O que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá
fartamente. É uma lei da natureza. E a gente precisa entender que essa lei da natureza, na verdade, ela se torna também uma lei espiritual. Tudo começa nas sementes. É o ato de semear. Gálatas, no capítulo 6, o verso 8, diz o seguinte: quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá. Percebe isso? Eu perceber aquilo que Deus, na verdade, tem para nós. Na história que nós lemos, na verdade, em João capítulo 12, nós vemos que, ou seja, que também está em Mateus, também está em Marcos. Nós vamos ver esse versículo. Olha o verso 14 de Marcos, o verso 9. Eu lhes asseguro, olha o que Jesus disse. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. 2024, nós estamos aqui mais uma vez, trazendo à memória o que essa mulher fez. A memória do generoso, é lembrada e honrada. A memória dos avarentos é esquecida e ignorada. O dia que eu estava... Passou isso aqui? Passou. Não, o texto não, né? Tem a frase, olha lá se tem a frase. O próximo slide. Acabou aqui? Não tá. Achei que tinha a frase, mas quando eu olhei para esse texto aqui, eu me lembrei de um dos irmãos que caminhou conosco muito tempo. Tudo que você leu aqui hoje, que foi projetado nesse projetor, a gente estava lá no depósito de construção, reunindo lá, aquele lugar lá, improvisado, igual o tabernáculo, montava e desmontava todo dia. Nós fizemos campanha para as cadeiras, campanha para o som, e os irmãos foram muito generosos, nós conseguimos tanta coisa. E aí o que acontece? Mas a gente não tinha ainda um projetor. E aí eu lembro no final do culto assim, saudoso irmão Antônio Barbosa chegou, tirou o óculos assim perto de mim, e falou assim: pastor, está faltando um negócio. Como é que nós faz para colocar aquele negócio para pôr as letras, para a gente cantar junto? Porque esses hinos novos eu não conheço. Eu falei assim: daqui a hora que a gente terminar essa fase aqui, nós vamos fazer uma campanha para a gente comprar o projetor. Ele virou para mim e falou assim: pastor, vai lá em casa amanhã e me ajuda lá, eu vou comprar isso na internet lá e vou dividir lá para nós ter isso. Nós estamos precisando disso é para agora. Saudoso irmão Antônio Barbosa, naquele tempo, você fala assim: mas é só um projetor. Não. Era o que a gente precisava. Ninguém pediu. Ninguém falou nada. Eu já estava preocupado por causa desse movimento que a gente estava. Nós estamos em 2024, isso faz mais de 10 anos. Eu estou testemunhando isso porque para que a memória dele seja honrada. É a gente entender, olha, nós estamos tendo você está tendo essa possibilidade por quê? Porque ele lá atrás, da simplicidade dele, da maneira dele, ele ofertou, e assim tantos outros. Nós estamos aqui hoje, tudo que nós temos é alvo da generosidade de Deus. A estrutura que nós temos, as coisas, tudo é generosidade de Deus, é bondade de Deus. Nós somos uma igreja generosa. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos entender esses princípios e viver essa realidade. Por quê? Porque Deus quer nos abençoar. Deus quer destravar isso na nossa vida. O Ministério do Louvor pode subir. Eu quero orar por você hoje, porque há um poder sobrenatural sobre a generosidade. O mundo, o espírito desse mundo é avarento, mas o Senhor, o Espírito de Deus, é um espírito generoso. Por que eu quero orar? Talvez o que está faltando para você não é você dar mais dinheiro. Não é isso. Nem vou tirar a oferta hoje. Já ofertamos, amém? Não é isso. Nosso alvo não é esse. Mas é você compreender o porquê que você faz. E à medida que você compreende o que você faz, você se posicionar naquilo que Deus quer para que você seja ainda mais abençoado. Talvez quero orar nessa noite por pessoas que estão com problema financeiro.
por pessoas que têm sonhos, estão com desejo, na verdade, ou seja, e não conseguem, estão lutando, trabalhando e não conseguem. Nós somos criados numa cultura, na verdade, totalmente egoísta. E Deus é um Deus poderoso, Ele pode nos dar o que nós precisamos. Deus tem prazer em te abençoar. Eu quero, na verdade, ou seja, que você se coloque de pé nesse momento. Nós vamos orar por você, nós vamos clamar ao Senhor. Por quê? Porque Deus Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. O que precisa, querido, o que precisa mover hoje, não é a sua carteira, é o seu coração. É o seu coração. Se o seu coração for um coração para Deus, querido, se o seu coração ele de fato for para o Senhor, o seu bolso também vai ser. E você não vai ter dificuldade, você não vai ter avareza, você não vai ter problema disso. Não, nós não queremos, na verdade, te constranger a fazer nada. Por quê? Porque o Senhor, Ele cuida de nós. Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa das nossas posses. Deus não precisa dos nossos bens. Mas quando nós entregamos a Ele, nós ofertamos a Ele, nós potencializamos o que Ele tem para nós. Pedro era pescador. E dos primeiros encontros dele com Jesus, Jesus pegou e falou o quê? Esse barco aí, deixa eu subir nesse barco. Jesus usou a fonte de renda dele para anunciar o Evangelho e falar para as pessoas de uma forma melhor. Eles não tinham pegado nada, eles não tinham feito nada. Depois disso, Jesus falou assim, vamos para lá, vamos pescar de novo. Vamos continuar. E eles fizeram a mesma coisa que eles tinham feito a noite toda. Mas a pesca foi maravilhosa. Foi extravagante. Por quê? Porque ele entendeu que o que ele tinha era do Senhor. O Senhor não prometeu nada para ele, ele simplesmente fez. E porque ele fez, ele foi abençoado. Eu quero declarar sobre a sua vida que você, a semente de Deus já foi plantada no seu coração e você é uma pessoa generosa. Você nasceu de novo. Querido, presta atenção. A Maria, ela estava grata a Deus, grata a Jesus, por quê? Porque Jesus tinha ressuscitado Lázaro dos mortos. E não foi isso que Deus fez conosco? Nós estávamos mortos dos nossos pecados e Ele nos ressuscitou. Ele morreu a nossa morte para que nós tivéssemos vida. É isso que nós precisamos entender, compreender e nos mover. Nós não podemos apenas saber, nós precisamos nos mover. O que o Senhor já fez por você? Quantas bênçãos você já recebeu de Deus? É hora de você começar a pensar o seguinte: Deus, o que o Senhor quer usar? O Senhor pode usar o seu dinheiro, o Senhor pode usar a sua profissão, o Senhor pode usar o seu tempo, o Senhor pode usar as suas posses, o Senhor pode usar tudo aquilo que você entregar. Ele só não pode usar aquilo que você retém, aquilo que você segura, aquilo que você tem travado. E talvez seja isso que você não está percebendo. E o que precisa destravar, na verdade, às vezes você reclama em oração: ah, Deus, mas eu sou dizimista, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. Querido, a sua mente precisa ser renovada. Talvez você precisa gastar mais tempo com o Senhor para você entender o princípio e essa atitude, ela não ser uma atitude religiosa, ela ser uma atitude, na verdade, de honra de fato. Deus quer te destravar nessa noite. Deus quer destravar a sua vida para que você, na verdade, possa o quê? Adorar o Senhor com alegria, orar ao Senhor com alegria, jejuar com alegria, fazer seus votos, seus compromissos com o Senhor com alegria. Ser generoso, porque você está na sua natureza. Eu vou orar por você agora. Nós vamos orar. Se você tem alguma necessidade nessa área que nós falamos aqui, em relação à generosidade, dificuldade financeira, talvez você sofreu um prejuízo, você sofreu uma situação tão difícil, isso na verdade tem tirado a sua alegria, tirado o seu sono. Querido, presta atenção,
mais tem o Senhor para dar do que o ladrão pode roubar, do que o prejuízo pode acontecer, mais tem o Senhor para nos dar. O nosso país pode entrar num colapso econômico, não importa, o Senhor vai cuidar de nós. O Senhor vai cuidar de cada um dos seus filhos, Ele não desampara. Mas talvez seja o momento de você pedir, mas Deus me ajuda a entender o que eu estou fazendo, a maneira que eu estou agindo, que as coisas não estão acontecendo, me ajuda a mudar. É isso que você precisa, na verdade, clamar. E se você está passando por isso, querido, apresenta o Senhor. Eu vou orar por você agora, e você vai apresentar isso ao Senhor, e o Senhor vai fazer na sua vida. Amém? Assim com as suas mãos. Pai, nós estamos aqui, Senhor, como igreja. A Tua palavra foi ministrada e a Tua palavra é poderosa para mudar realidades, para transformar as nossas vidas. Como eu fui abençoado, Deus amado, essa noite, ó Deus, ao longo desses dias, ó Deus, preparando essa palavra e me lembrando, Deus amado, de tantas coisas boas que o Senhor fez na minha vida. De como o Senhor foi generoso, ó Deus amado, enquanto o Senhor cuidou de nós, ó Deus, como pessoa, como igreja, Deus, o Senhor nunca deixou faltar nada. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor, por vidas que estão aqui, ó Deus amado, e que reconhecem, ó Deus amado, a bondade do Senhor, mas estão passando por tribulações, estão passando por dificuldades. Pai, o Senhor é poderoso, ó Deus amado, para mudar essa circunstância. Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, abre os olhos do Teu Filho, ó Deus, dos Teus filhos nessa noite, para que eles possam mudar aquilo que é necessário. Pai amado, em nome de Jesus eu oro, ó Deus, Pai, que o Senhor direcione os Teus filhos. Ó Deus, aqueles que não têm conseguido agir em fidelidade, ó Deus, que eles possam tomar a decisão, fazer o voto, ó Deus amado, de serem fiéis. Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, aqueles que não conseguem, ó Deus amado, ser generosos, que estão presos, ó Deus amado, nessa armadilha do reter, em nome de Jesus, ó Deus, que haja liberdade nessa noite, que sejam quebradas as barreiras, no poder do nome de Jesus. Eu oro, ó Deus amado, por um novo entendimento, revelação do Senhor, Pai, sobre a vida dos Teus filhos, para que eles possam viver, ó Deus amado, a vida abundante, a vida sobrenaturalmente abundante. Pai, em nome de Jesus, eu oro, ó Deus amado, neste momento, e eu clamo, ó Deus amado, por pessoas que estão sendo direcionadas agora a fazerem votos com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor os conduzam e que eles possam, ó Deus amado, colher na medida da semente, que eles possam, ó Deus amado, colher na medida da fé. Em nome de Jesus nós oramos, nós abençoamos, ó Deus, aqueles que estão em busca, Deus, da sua casa própria, aqueles que estão em busca, Pai, do seu carro, do seu automóvel, Pai amado, em nome de Jesus, aqueles que estão endividados e estão em busca de quitarem as suas dívidas, em nome de Jesus, ó Deus, abre portas, destrava, Senhor amado, no poder do nome de Jesus, no poder do nome de Jesus nós oramos, nós clamamos ao Senhor agora, Pai, nós queremos de fato, Deus, viver a vida que o Senhor tem para nós e derrotarmos Mamon. Nós declaramos, foi para a liberdade que o Senhor nos chamou, nós seremos generosos, ó Deus, assim como o Senhor tem sido para conosco. Pai, muito obrigado, porque nada tem nos faltado. Muito obrigado, Jesus.